Pessoal, vamos resolver mais um problema aqui do livro Física Clássica. Dessa vez é um problema também envolvendo um amperímetro. E o problema traz para a gente o seguinte, ó. Ele fala que em uma aula experimental de física, o professor utilizou como material duas pilhas de 1,5 volts cada uma, duas lâmpadas idênticas e um amperímetro, em conjunto com fios. E aí o que é que acontece? Inicialmente ele pediu para que fosse montado um circuito alimentando apenas uma das lâmpadas com as duas pilhas ligadas em série. Ele fala para a gente também que nessa situação aí, a potência consumida pela lâmpada foi de 0,45 watts. E depois ele pede para o aluno montar esse circuito aqui, ó, que está sendo mostrado aqui na questão. Ele quer saber nesse novo circuito qual vai ser a corrente medida pelo amperímetro e qual vai ser a corrente que vai passar em cada uma das lâmpadas. Então ele dá uma situação que eu tenho antes e ele quer saber informações do que vai acontecer ali depois naquela nova montagem. O que a gente sabe? A gente sabe que se eu calcular a resistência da lâmpada antes, ela não vai mudar para a nova montagem do circuito. Então, o valor da resistência da minha lâmpada, ela independe do circuito que eu estou montando, tá? Então, eu vou pegar e vou descobrir primeiro essa resistência. Então, eu vou pegar aqui a minha situação antes, vou esquematizar aqui para vocês visualizarem melhor. Então, eu tenho aqui, ó, pessoal, o esquema do que é que eu tinha anteriormente. Então, eu tenho aqui as duas pilhas, as minhas duas fontes de 1,5 volts cada, representada aqui em cima, e a minha resistência aqui, que representa a minha lâmpada ligada aqui no meu circuito. Foi dada a informação da potência consumida por essa lâmpada, que era de 0,45 watts. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar essas informações. Eu vou até desenhar aqui novamente um circuito mais simples para enxergar melhor. E nesse meu circuito mais simples, no lugar de eu colocar as duas fontes que estão em série, eu sei que nesse caso basta eu somar a tensão fornecida. Então, é como se eu tivesse uma única fonte que fornece aqui 3 volts para a minha lâmpada aqui de resistência R, que possui essa potência. Bem, então eu tenho informações a respeito da tensão, da potência e eu gostaria de encontrar a resistência para usar depois na nova montagem ali e determinar o que eu quero. Eu vou escrever aqui as equações que geralmente a gente utiliza para resolver esse tipo de problema, que são essas duas aqui, ó. Essa que me permite calcular a potência, que eu apelidei aqui de π, e essa outra, URI, que no caso nada mais é do que a lei de Ohm. Do jeito que elas estão aqui, não tem como... eu teria que usar uma, calcular alguma coisa e depois ir para outra. Então eu vou combinar aqui as duas. E vou substituir aqui na equação de cima. Então esse valor do I eu vou substituir aqui em cima. E aí a minha potência vai poder ser escrita assim, ó. No lugar do I eu vou colocar U sobre R. Aqui vai ser U. Então a minha potência é isso aqui. Então eu tenho agora como calcular a minha resistência, porque a tensão e a potência foi dada. Eu vou substituir aqui os valores, ó. Lembrando que eu vou substituir o valor desse circuito aqui, ó. Que foi o esquema mais simples que eu montei. Então é só isolar o valor do R, né? Como a tensão já está em volts e a potência já está em watts, a minha resistência aqui vai ser dada em ohm. Então eu vou dividir aqui 9 por 0,45. Vocês vão ver que vai dar 20 ohms. Então essas duas lâmpadas aqui, ó, do meu circuito que vai ser montado depois, cada uma possui uma resistência de 20 ohms. Eu vou representar aqui a minha situação do circuito que foi montado. Eu vou representar aqui o meu circuito, que é o que eu vou utilizar para finalizar aqui a resolução da questão, que é o que foi montado depois.
e ele pode muito bem ser esquematizado dessa forma. Notem que eu tenho aqui as duas pilhas ligadas em série, cada uma fornecendo 1,5 volts de tensão. As minhas resistências aqui representando as duas lâmpadas, cada uma com 20 ohms. E eu quero saber a corrente que passa aqui. Bem, para resolver, é conveniente a gente fazer o seguinte, ó, a gente reescrever esse circuito de uma forma mais simples. E aí ele vai ficar assim, ó. Notem que agora eu só tenho uma fonte e só tenho uma resistência. Então, essa fonte aqui, pelo fato de eu ter as pilhas ligadas em série dessa forma aí, é só eu somar aqui a tensão fornecida por cada uma das pilhas. Então, eu vou ter aqui uma fonte de 3 volts. E a resistência aqui embaixo, eu vou ter que colocar a resistência equivalente aqui do meu circuito. Então, a resistência equivalente ela é calculada dependendo da forma que você organizou os resistores. Se eles estiverem em série, a gente já viu que basta somar as resistências. Então, só fazendo uma revisão rapidinha. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu somar aqui as resistências. Se forem dois resistores ligados em paralelo, basta eu fazer o produto pela soma. Mas em outras aulas eu já dei a dica para vocês de que quando eu tenho os resistores em paralelo e eles são iguais, basta eu pegar o valor de um desses resistores e dividir pela quantidade de resistores que eu tenho. Então no caso aqui, ó, eu tenho dois resistores de 20 ohms ligados em paralelo. Como eles são iguais, eu vou dividir por 2. Então aqui eu tenho um resistor de 10 ohms. Então, eu substituí esses dois resistores em paralelo por uma resistência equivalente. E aí agora fica fácil descobrir qual é a corrente medida pelo amperímetro, tá? Que vai ser a mesma corrente que vai passar aqui pelo resistor. Basta eu fazer o quê? Basta eu substituir os dados na lei de Ohm. Então, eu tenho aqui, ó, quanto é que é a tensão? É 3. A resistência é 10. Então, eu isolo aqui a minha corrente e eu vou chegar num valor de corrente de 0,3 ampere. Então, a corrente que está passando aqui, ó, vou representar aqui. Então, a corrente que eu tenho ali, ó, passando ali no meu amperímetro, que eu posso representar aqui ou aqui, não tem problema, ela vai ser igual a 0,3 ampere. E o que acontece quando chega aqui? Bem, quando chega aqui ela vai se dividir, parte vai passar aqui por cima e parte vai passar aqui por baixo. E como a resistência elas são iguais, não tem por que passar mais corrente por um resistor do que pelo outro. Então a divisão aqui ela vai correr igualmente, tá? Então aqui em cima vai passar uma corrente de 0,15 ampere e aqui embaixo vai passar uma corrente de 0,15 ampere. Então a resposta dessa questão é a letra B. O amperímetro mede 0,3 ampere e cada lâmpada passa nela 0,15 ampere. Beleza? Valeu, pessoal.